Já estamos de volta com o Hora Geral nesta terça-feira. Vamos conhecer um pouco mais de esporte? Vamos lá? A Portuguesa Santista estava inspirada no Campeonato Paulista Sub-15, jogando em Urico-Mursa no final de semana. A Briosa recebeu a Ponte Preta e aplicou 3-0 na equipe de Campinas. Com a vitória, o time santista chega aos 4 pontos na competição e, dependendo do resultado na partida entre Grêmio, Novo Horizontino e São José, pode terminar a rodada no grupo 10. É isso mesmo. Na próxima rodada, a Briosa enfrenta o Grêmio, Novo Horizontino, no estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, às 9 horas. Nosso convidado de hoje, Fabrício Perdomênico, consultor portuário empresarial, Agência Porto. Tudo bem, Fabrício? Bom dia Douglas, bom dia aos telespectadores. Fazia tempo que eu não encontrava Fabrício Perdomênico. Outro dia no Gonzaga encontrei. Você tem que ir no Hora Geral, tem que conversar. Quando você quiser, Douglas. E ele está aqui. Você é uma figura muito agradável, simpático, eu já conheço há um bom tempo. E você ligado à área portuária. Já foi presidente do CAP, foi diretor da CODESP. Quem mais? Quais as suas atividades ligadas ao Porto para eu chegar num tema tão importante que é o Porto? Douglas, mais uma vez, obrigado pelo convite. Realmente, o Douglas e eu tenho uma relação bastante antiga já, desde a época que eu era diretor do Porto, que a gente fazia as entrevistas, o jornalismo. Isso. É isso, eu fui diretor do Porto de Santos, da CODESP, entre 2003 e 2007. Eu fui secretário de Planejamento Portuário e Desenvolvimento Portuário na Secretaria de Portos em Brasília, de 2008 a 2011. Desde 2011, nós temos uma empresa de consultoria que trabalha especificamente na área portuária. O nosso foco é o negócio porto, é a área portuária. Recentemente, me associei a um grupo de engenheiros que agora também temos uma segunda empresa, que é uma empresa na área de engenharia, de projetos de engenharia na área portuária. Então, essa é a minha trajetória recente na área portuária. Recente e credenciada para falar de porto. Lógico que vocês não trabalham só com um único porto, seriam com vários portos no Brasil e também no exterior, ou a sua consultoria, a sua empresa só trabalha com portos no Brasil? Não, hoje só no Brasil, mas fazemos consultoria no país inteiro. Evidentemente que o Porto de Santos, pela importância, pelo tamanho, é o foco do nosso trabalho, mas nós temos clientes na região norte, nordeste, sul, enfim, temos clientes aí pelo país inteiro. Fabrício, eu fiz um comentário ontem, e você me conhece já há um bom tempo, e eu costumo ser sincero no meu pensamento, e também, quando erro, sou humilde em falar que errei. Esses seminários que ocorrem, como o Santos Export e tantos outros seminários, no meu entendimento, eles não trazem um resultado concreto quanto da possibilidade de projetos que sejam implementados em outros portos no mundo, estarem sendo aí implementados no nosso porto ou no nosso país. Está acontecendo o Santos Export, onde foi a abertura, você esteve lá. Não nego a importância do evento, pelo amor de Deus, mas eu gostaria que, no resultado desse, algo pudesse ser discutido e colocado em prática. A gente vê o nosso Porto de Santos, todo mundo fala que 33% do que entra e sai do país passa pelo Porto de Santos, fala que é o maior da América Latina, fala da importância de estar próximo à principal capital do Brasil, que é São Paulo, mas a gente não vê o Porto envolvido no crescimento da nossa região metropolitana da Baixada Santista. Não adianta falar que o Porto é só importante para Santos. O Porto é importante para a região, para o estado de São Paulo e para o Brasil. O que falta? Que relação melhoraria o status do Porto de Santos para a nossa região, Fabrício? Douglas, quando fui diretor comercial de desenvolvimento da CODESP, eu costumava dizer que se trocasse o nome Porto de Santos por Porto do Brasil, nos estaríamos errando. Só para ter uma ideia, o telespectador tem uma ideia da importância do peso do Porto de Santos para a economia do país. Os estados que mandam carga para o Brasil representam algo em torno de 50% do PIB nacional. Então, o Porto de Santos, ele movimenta a carga de algo em torno de metade do PIB que é produzido no país. Você já falou da balança comercial. O Porto de Santos, ele lidera, hoje está com em torno de 26%
da balança comercial. Significa que a cada 100 dólares do que entra e sai no Brasil, 26 passam pelo Porto de Santos. Só para ter também uma ideia de comparação, o segundo lugar, salvo engano, faz tempo que eu vejo essa estatística, é o Porto de Vitória, que deve ter alguma coisa em torno de 8% desse ranking. Então, o Porto de Santos ele é fundamental para a economia do Brasil. Por isso que eu brinco, se saísse o nome Santos, Porto de Santos, Porto do Brasil, não estaríamos errando. É evidente que um porto com essa dimensão, com essa importância, com esse peso na economia, ele tem problemas, e evidentemente que precisam se resolver. Eu entendo que esses debates, eles às vezes ficam só no campo teórico, efetivamente ficam no campo teórico e tal, mas eu acho que é importante a gente colocar e trazer à tona esses debates. Enquanto eu fui governo, eu entendi que esses debates eram extremamente saudáveis, porque traziam prioridades, principalmente por parte do setor portuário. A comunidade portuária, que é formada por trabalhadores, que é formada pelos empresários do porto, que é formada pelas cidades do seu entorno, eles têm prioridades, eles têm demandas. E é importante, nesses momentos, essas demandas surgirem. A partir dessas demandas, cabe ao governo e cabe à própria comunidade trabalhar para solucioná-los. Um outro aspecto que me deixa preocupado, recentemente eu vi que a presidente Dilma iria fazer o corte de alguns ministérios, ou seja, ia fazer uma reforma ministerial. E o que eu li, inclusive, foi na Folha, no Estadão, de que uma das secretarias, um dos ministérios, que é a Secretaria Especial de Portos, que tem status de ministério, também poderia estar nessa relação de cortes. Como é que você vê essa hipótese de se acabar com a Secretaria Especial de Portos, sendo que você já participou dela, Fabrício? Eu vou lamentar. Eu tive as duas experiências. Eu tive a experiência enquanto o Porto estava dentro do Ministério dos Transportes, que do ponto de vista teórico é o correto, você ter todas os modais de transporte junto e se conversando, você ter o transporte ferroviário, rodoviário, aquaviário, portuário, aeroportuário, tudo junto. Quer dizer, do ponto de vista teórico, muito que bem. Do ponto de vista prático, o que acontecia? Nós éramos um número dentro de tantos números do Ministério do Transporte, ou seja, não tínhamos a atenção devida. Só para ter uma ideia, no período de 2003 a 2007, em que eu fui diretor do Porto de Santos, da Codesp, o ministro dos Transportes teve 2 vezes aqui em Santos, e em uma delas não foi ao Porto sequer. Então, a importância e o peso do Porto de Santos existia um pouco mais de atenção. Quando veio a Secretaria de Portos, isso mudou. A Secretaria de Portos efetivamente deu foco à questão portuária e, dentro dos portos, o Porto de Santos, com certeza, era o que tinha mais atenção. O então ministro Pedro Brito, que era o nosso ministro de Portos, era quase que semanalmente, quinzenalmente, estava aqui em Santos. E a atenção era de outra natureza, quer dizer, você tinha um foco para o setor portuário e se efetivamente, lamentavelmente acontecer da CEP ser extinta, eu vou lamentar e tenho certeza que toda a comunidade portuária vai lamentar, porque vão perder esse foco dentro do governo federal. Um outro aspecto que eu costumo sempre cobrar como jornalista, e já faço isso desde a década de 80, é com relação à nossa representatividade. Nós já tivemos alguns períodos que tivemos deputados federais que representavam muito bem a nossa região, e nessa última eleição de 2014 houve aí um grande número de abstenção e, ao mesmo tempo, uma baixa, não na qualidade, mas uma baixa representatividade, tanto na Câmara Federal como na Assembleia Legislativa. Você acredita, Fabrício, que isso também acaba enfraquecendo um discurso e uma cobrança junto ao governo federal de ações mais efetivas para o Porto de Santos? Douglas, quem conhece os problemas são as pessoas que os vivem, não tenho a menor dúvida disso. E quando nós temos uma representatividade na Câmara dos Deputados, veja só, é na Câmara dos Deputados que se discute, por exemplo, o orçamento da União. E o Porto de Santos, ele necessita basicamente de investimentos da União, que é o seu maior sócio, inclusive. Então, quando nós temos os deputados federais atuantes que olham pelo Porto, que têm essa preocupação, que entendem que Porto e cidade, Porto e região andam juntos,
é fundamental que a gente tenha essa representatividade. Quanto menos representatividade, menos peso político, menos investimento. Isso Você sabe, Fabrício, eu conversando com você, você acaba me clareando até as ideias. Nós não podemos cruzar os braços e achar que, poxa, que pena, não dá para fazer o que nós gostaríamos. Pelo contrário, dá sim. O fato desta baixa representatividade, hoje temos 3 deputados federais e dos 3, eles conhecem bem o Porto, que é o João Paulo Tavares Papa, que é o Beto Mansur e o Marcelo Squassoni. Eles deveriam montar uma frente e até cobrar de outros partidos um posicionamento sobre o Porto de Santos. E aí eu chamo um outro órgão que poderia fazer esse link, que é o VEBS, que é a União de Vereadores da Baixada Santistas, que congrega as 9 câmaras, que são 128 vereadores. Olha só a importância. E através desses representantes e as suas siglas, os seus partidos, fazer pressão junto aos seus representantes na Câmara Federal, para explicar, fazer um documento para que eles saibam o que é Porto. E dependendo do deputado, ele é do Acre, ele é do Amapá, ele é do Distrito Federal, ele não conhece, já ouviu falar do Porto de Santos, mas não sabe a importância que o Porto tem. Eu acho que esse trabalho deveria existir, já que, como é que é, Maomé não vem a montanha vai até Maomé, alguma coisa assim. O que a gente não pode é ficar reclamando. E desde 93, da Lei de Modernização dos Portos, a gente está esperando uma ação transcendental que possa melhorar o Porto. Não existe isso, existe muito trabalho. Eu sempre chamo a atenção, porque eu visitei, Douglas, alguns portos no mundo. Fui lá fazer troca de informação e tal. O que eu vejo, por exemplo, o maior porto da Europa, que é o Porto de Roterdã, você fala com a população, você anda na cidade, a cidade respira porto. As autoridades locais respiram o porto, entendem que aquele porto, apesar de ser o porto maior da Europa, então podia falar assim, não é um problema da Holanda, nem um problema de Rotterdam, é um problema da Europa, não, mas Rotterdam tem o maior orgulho daquele porto, eles vivem aquele porto, eles brigam por aquele porto. É impressionante, a gente foi recebido pelo prefeito, por vereadores, isso porque éramos uma comitiva de Santos que estávamos visitando lá o porto de Rotterdam. Então, às vezes eu sinto falta, e sentia falta quando eu era gestor aqui dentro do Porto, sinto falta disso como cidadão que convive diariamente na cidade, essa cumplicidade entre a população, entre as suas autoridades e o Porto. Às vezes, ao contrário, eu vejo as pessoas falando mal do Porto, Exato. Eu vejo falando contra o Porto, e sem saber que o Porto é uma riqueza absurda. Levantamentos pouco recentes mostram que 60 e poucos % do PIB da cidade de Santos é produzido pela atividade portuária. E atividade portuária não é só a carga e a descarga na beira do cais, é todos os serviços que mantêm o porto. E é que a cidade vive disso. E a cidade presta esse serviço, gera emprego, gera renda. Então, essa defesa, eu acho que a gente a gente vestir, nós, a população, o cidadão de Santos e da Baixada Santista, vestir a camisa do Porto de Santos, de defender o Porto como uma joia rara e única no país. Fabrício, nós temos um problema cultural de desprezar aquilo que é nosso. Eu não sei, é triste, mas esse é um sentimento que eu vejo muito do brasileiro. Eu vou resgatar um exemplo recente e já te fazer uma pergunta, é difícil a resposta, mas você é inteligente. Quando o Márcio França se elegeu prefeito de São Vicente, isso foi em 1997, uma das tarefas que o Márcio, com muita maestria, teve, foi resgatar a autoestima do vicentino. Você se lembra muito bem, o vicentino, em 1997, ele tinha vergonha de licenciar o carro dele com a placa de São Vicente. Ele falava que era de Santos. Então, esse resgate, que foi um trabalho muito inteligente do Márcio França, resgatou, né, essa autoestima do vicentino. Então, eu trago um exemplo para fazer uma pergunta para o Fabrício Perdomênico. Quem seria o responsável de trazer essa autoestima para o Porto de Santos? Quem seria o responsável para fazer com que o Porto de Santos, que através da sua importância, possa mais agregar do que desagregar? Seriam os sindicatos? Seriam os poucos trabalhadores portuários? Seriam os nossos representantes?
das 9 prefeituras? Eu vejo que tem que ser uma ação conjunta de todos. Alguns bons exemplos, vou dar um bom exemplo aqui da Prefeitura de Santos. Na época do prefeito Papa, ele criou uma secretaria no município relacionada a Porto. Colocou lá um amigo querido, um técnico muito competente, o Sérgio Aquino, e que houve efetivamente ali uma ação de trazer para a cidade esse debate, que é o debate sobre a importância do porto, como a cidade pode estar conversando com o porto e pode estar interagindo com o porto. Eu acho que esse exemplo deveria, para começar, poderia ser motivo de cópia, pelo menos nas prefeituras de Cubatão e do Guarujá. Eu sei que eles têm já alguma coisa parecida, mas deu status de secretaria, deu status da importância que o porto precisa para que possa a população e os vereadores e os cidadãos comuns poderem discutir a questão portuária. Mais do que isso, resgatar essa importância, entender essa importância que o porto tem na região. Agora, Fabrício, tem um outro aspecto também. Muitas vezes as pessoas não se sentem motivadas porque ali é a área federal, é difícil da gente ter um relacionamento com o governo federal, o porto está de costas para a cidade de Santos. Esse discurso também precisa ser desconstruído, né? Precisa ser desconstruído. Evidentemente que o porto também precisa fazer a sua parte, os gestores do porto precisam estar atentos às demandas da população. É evidente que quando tem algum diretor que é da cidade, que é da região, essa acessibilidade fica melhor, fica maior. Né? Eu tenho como exemplo lá alguns diretores que hoje estão lá e que são da cidade, a gente sente que a sensibilidade sobre a questão porto-cidade fica mais aguçada. Agora, esquece quem é o dono, porque, como disse, acho que o prefeito disse ontem do Santos Export, as pessoas vivem na cidade. O porto está aqui na cidade, é da cidade. Leva o nome da cidade, chama Porto de Santos. Isso não é pouco. Você imagina que lá fora, quando está tomando a decisão para onde vai a carga, o comandante não fala vai para o Brasil, fala vai para o Porto de Santos. Vai para aquele porto que fica no estado de São Paulo. Não é isso, vai falar vai para o Porto de Santos. Isso é uma referência mundial. O Porto de Santos é uma referência mundial. Talvez esteja empatado com o próprio Santos Futebol Clube em termos de nome, de marketing para a cidade. É nesse sentido que eu sempre me debati. Vamos apropriar desse valor. Em vez de ficar dizendo, olha, o porto está de costas para a cidade, bate nas costas e fala, amigo, vem conversar. Excelente. Assim. Excelente, Fabrício. E você sabe que eu tenho um orgulho muito grande por essa cidade de Santos, por essa região. E quando você fala do Porto de Santos, onde no mundo inteiro manda para o Porto de Santos, a gente não pode esquecer a importância e, ao mesmo tempo, o complexo que é o Porto de Santos. E a gente não pode esquecer também da nossa Santa Casa de Misericórdia de Santos, que também, além de ser uma instituição que atende nossa região, está aí clamando por uma atenção. Recentemente conseguiu um empréstimo pelo BNDES. O ministro Queiro esteve na última sexta-feira aqui e fez esse anúncio. Ou seja, nós temos e somos uma região pujante, mas parece que nós estamos sempre com o pires na mão. E isso não é bom para a região metropolitana da Baixada Santista. Não sei se eu estou sendo muito realista ou você tem uma visão diferente disso. Não, aí vou fazer um link. A Santa Casa de Santos nasceu justamente por conta da atividade portuária lá do século XVI, XVII. Santos, por excelência, nasceu com a atividade portuária no seu DNA. E a Santa Casa, justamente porque chegavam muitos navios com doentes que precisavam ser tratados, então se criou a Santa Casa, que era inclusive mais perto do porto na sua primeira versão, exatamente porque tinha uma preocupação ali de atender a esse público que chegava doente. Enfim, naquela época as travessias eram longas. Então, há uma sinergia até nisso, em que a atividade portuária conseguiu e forneceu para a cidade esse importante patrimônio que é a Santa Casa. Excelente lembrança da história da nossa cidade de Santos. Rápido intervalo, na sequência tem perguntas. Eu continuo conversando com o Fabrício Perdomênico, ele é consultor portuário e empresarial da Agência Porto. Bora, geral, volta já.